Bom, meus amigos, nós hoje vamos terminar duas questõezinhas que ficaram do tema lembrança da existência corpórea e com certeza vamos entrar aqui no outro capítulo, no outro item que seria a comemoração dos mortos, não é? Então nós estávamos falando, Kardec questionando aqui o assunto, sobre a lembrança que a gente tem quando desencarna das vidas que já tivemos, até da última reencarnação. E a questão que ficou assim, faltou para a gente terminar esse tema, são as três últimas, a 309, a 309A e a 310. Aí na 309, Kardec pergunta: como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? E ele: como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Por quê? Porque esse corpo material limita o espírito, né? Prende, diminui a sua visão, diminui a sua audição, diminui as suas ações em geral. Que livre dele, ele tem maior amplidão para poder fazer todas as coisas. Então é por isso que ele diz aqui que nós, quando desencarnamos, né, essa roupa, esse corpo, ele é um incômodo. Aí na 309A, Kardec pergunta: que sentimento experimenta à vista de seu corpo em decomposição? Como é que ele olha para aquele corpo que está lá se decompondo? O que ele sente em relação àquilo? Não é? E aí a resposta: quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Isso aqui, essa resposta é de um modo geral, mas a gente sabe que o que os espíritos nos aconselham tanto por conta do desapego. Porque existem aquelas criaturas que também têm um apego enorme ao corpo. E que se não souberem trabalhar esse apego, ou seja, amam o seu corpo? Amam, mas entendam, amo agora porque estou aqui utilizando. A partir do momento que eu desencarne, que eu não precise mais dele, ele que vai fazer, dar continuidade lá à sua missão de transformar e de continuar lá progredindo também através naquilo que ele vai se transformar, porque eu não vou precisar mais dele. Então a gente vai olhar com indiferença, essa indiferença de uma coisa que a gente já não precisa mais. Agora, aquelas criaturas que ainda estão muito ligadas, que têm aquele amor ao corpo, né? Vocês veem, hoje em dia, então, isso está demais. É uma idolatria ao corpo, querendo cultuar o corpo e esculpir o corpo, e faz não sei o quê, faz academia para aumentar isso, e vai para aqui, vai para ali. Coloca isso como prioridade da vida, não vive mais nada, só vive em função de embelezar e o corpo. E isso, essas criaturas vão sofrer. Isso a gente tem certeza, tá? Então, quando ele fala aqui, é generalizando, de um modo geral, mas existem as exceções. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado e esse trabalho agora que estamos aqui encarnados, que temos esse conhecimento. Trabalhar muito esses sentimentos de apego, de desapego. Olha, eu procuro observar no que você está muito apegado, aquilo que se te tirar ou se você perder vai te incomodar, vai te fazer sofrer, de valor material. E procura trabalhar isso, porque senão a gente vai ter problemas quando desencarnar. A gente não se modifica porque desencarnou. O apego que você tem a alguma coisa material agora não vai diminuir, não vai acabar simplesmente pelo fato de você desencarnar. Então comece a trabalhar esse apego agora. Quando ele fala aqui dessa indiferença, não é aquela indiferença negativa que a gente sente, não. É a indiferença de valorizar aquilo que é necessário. Então eu utilizo o meu corpo agora, preciso dele agora, mas tendo a consciência de que quando eu não precisar mais dele, eu não vou ficar chorando, nem reclamando, nem lamentando a situação que ele está, né?
o Vaguinho, como gosto do meu corpo, mas sem dor. Coloquei uma prótese no quadril, valorizando a vida. Mas aí você está cuidando, isso aí é zelo por uma coisa que você precisa ainda. Isso é normal, né? Então, é claro, ninguém tem que ficar sentindo dor. E se a ciência está aí, com todas essas descobertas, trazendo essas novidades para nós, esse progresso que é permitido por Deus, para que a gente alivie as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente tem mais que utilizar mesmo. Se não utilizar, também não está agindo de maneira correta, né? Nós temos que cuidar bem desse corpo. O que a gente não pode achar que ele é a coisa mais importante em nossa vida, porque senão a gente sofre. O problema, a orientação é nesse sentido, é para quando desencarnarmos não termos sofrimento, não termos dificuldade de ficar lamentando aquele corpo que eu amava tanto sendo decomposto lá, destruído. É nesse sentido que a orientação dos amigos espirituais vem, né? Aí na 310 ele pergunta assim: ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Gente, espera aí que eu pulei aqui, a página passou aqui, eu estou lendo a questão errada, desculpe. A página virou aqui, eu fui na questão errada. A questão é: as ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito, né? Ou seja, quando a gente está lá, como espírito, elas se modificam, né, são diferentes da época em que nós estávamos encarnados? E aí ele diz que muito. Né? Por quê? Porque sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito vai se desmaterializando. Então, conforme nós vamos nos desapegando, né, desse mundo material, que a gente ainda está muito preso ainda, nós vamos sofrendo essas modificações. E a modificação assim, mais importante que a gente sofre é justamente a do perispírito. Nosso perispírito ele vai ficando mais light, ele vai ficando mais sutil, conforme nós vamos progredindo, ou seja, conforme nós vamos nos desvencilhando desses valores materiais, dos bens materiais. E aí ele diz assim: ele pode às vezes permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente, né? Isso, agora foi para 318, Negrão. Foi porque a página virou aqui e eu nem percebi. E aí a gente fica envolvido aqui, fui lendo a 309, mas não, era essa aqui as duas últimas desse capítulo. Então é o que ele está colocando aqui. No primeiro momento você desencarna, você ainda tem, né, a influência da matéria, você ainda está sob a influência da matéria, afinal de contas você passou anos nesse corpo, nesse mundo material. Então é claro que você não vai desencarnar, a não ser aqueles espíritos que já estão assim bem evoluídos, né, que já vivenciam a vida de espírito agora na matéria. Claro, não vai ter muita diferença, mas para nós, no estágio em que nós nos encontramos, que é a maioria, né, que nós estamos nessa situação, essa influência da matéria ela ainda permanece, mas ela vai diminuindo aos poucos, né? Com a experiência, com aquilo que a gente vai vivenciando, a gente vai aprendendo que determinadas coisas a gente tem que se desapegar mesmo. Aí ele diz, então que ele procura os meios de se melhorar, porque sabe que esses valores não vão levá-lo a nada. Na 319 ele diz assim: desde que o espírito já viveu a vida espírita, antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Né? Então, se a gente já veio de lá, do mundo espiritual, reencarnou, né? Como é que a gente estranha quando volta? Sente essas diferenças que ele está colocando aqui, né? A gente está aqui no mundo material, desencarna, volta para o nosso mundo de origem, mas a gente sente, a gente estranha sempre, né? O famoso falado, tão falado
período de perturbação? E aí, o esclarecimento, a resposta dos espíritos. Esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Então, o que ele falou aqui, conforme ele vai saindo daquele período de perturbação, conforme ele vai se conscientizando, né, da atual situação, que já não está mais no mundo material, que já não tem mais aquele corpo, as coisas vão se acalmando, vão se clareando, e ele já vai tomando consciência da vida de espírito. Aí ele diz assim, ver os itens 163 e os seguintes. Quando nós estudamos lá a perturbação espírita. Então, quem quiser depois voltar novamente lá nessas questões e dar uma olhadinha, ele vem falando ali detalhadamente sobre a situação do espírito, né? Nossa situação quando desencarnamos. Quando deixa o corpo, como é que nós nos encontramos, ele vem explicando, falando tudo sobre esse período de perturbação. Está lá, a partir da questão 163. Tá? Bom, aí a gente vai mudar agora o assunto. Vamos para uma coisa que também as pessoas têm muitas dúvidas em relação a esse momento, né? O que fazer nesse momento, que é o momento do funeral, né? Desencarnamos. E aí, o que vamos fazer? Tem que fazer muita coisa? Tem que ser isso? Tem que ter aquilo? Tem que ter vela? Tem que ter homenagem? Tem que ter prece? O que é necessário nesse momento, né? O que é um velório? O que se faz num velório? Então esse assunto que Kardec vai entrar aqui agora. Comemoração dos mortos e funerais. Então ele diz assim na questão 320: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na Terra. Então a coisa mais importante é essa, né? Quando desencarnamos, nós vamos sentir todo tipo de sentimento que ficar aqui na Terra em relação a nós. Então, se você deixou saudades, se você deixou pessoas que te amavam, e essas pessoas continuam te amando, continuam sentindo a tua saudade, ou o contrário, se você deixou desafetos, e as pessoas têm ódio de você, e deram até graças a Deus porque você morreu, e essas coisas assim que a gente ouve muito, né? Será que na espiritualidade nós sentimos isso? Verdade, Negrão, no Real, que a gente vê muito isso aí, né? A criatura assim, graças a Deus que ele foi, descanse em paz, porque não vai estar aqui mais para me perturbar, para me amolar. Então, será que esse tipo de sentimento, o espírito que foi, vai captar, vai perceber? E a resposta é muito mais do que podeis julgar. Meus amigos, esse trecho aqui dessa resposta, ela é importantíssima para nós, no sentido de como nós vamos agir em relação aos nossos entes queridos, amigos, qualquer criatura que a gente saiba que desencarnou. Então, olha só, todo pensamento, tudo que a gente pensa em relação a essa criatura que desencarnou, eles vão perceber, olha aqui, muito mais do que podeis julgar. Ele continua, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes, e se são infelizes, serve-lhe de alívio. Então, olha só, quando uma criatura desencarna, o pensamento bom que você deve ter em relação a essa criatura, né? Se é um ente querido que você amava, essa saudade boa que a gente sente, as lembranças dos momentos felizes, isso tudo vai ser muito bom para o ente querido. Pensando assim, sem lamentação.
Tem que deixar isso bem claro. Porque se você fica, ai, que saudade do meu pai que foi, ai, como ele está me fazendo falta, ai, como eu amava o meu pai, ai, mas ele tinha que estar aqui, eu ainda precisava do meu pai. Isso não é bom. Isso não é bom. Né? Agora, se você pensa, ai, que saudade que eu tenho do meu pai, mas eu quero que ele esteja bem, onde ele estiver. Dos momentos bons e felizes que nós passamos aqui, do pai maravilhoso que ele foi, mesmo que ele não tenha sido, mas agora ele tem que ser maravilhoso, do pai maravilhoso que ele foi, lembrar das coisas boas, sempre das coisas boas que nós vivenciamos com aquela criatura amiga ou ente querido que se foi. Vai ser muito bom para eles. É o que está dizendo aqui, ó. Aumenta-lhes a felicidade. Se eles estão numa situação de felicidade, vai aumentar mais ainda. E se por um acaso eles estiverem numa situação de sofrimento ainda, né, aquele período de perturbação desesperado por conta de remorso, por conta de arrependimento, por conta de estar tendo noção do que deveria ter feito e não fez, esse sentimento de amor, né, esse sentimento bom, vai servir de alívio para eles. É como se fosse assim, ele num calor muito grande e a gente mandando aquele ventinho fresco, né? A gente mandando aquele ventinho refrigerado para eles. Vai servir de alívio. São as preces, né, Jandira? A Jandira coloca assim, nossa, então meu irmão desencarnado há pouco tempo sente com certeza as boas vibrações que eu envio para ele em forma de preces e de agradecimento por ele ter sido aqui na Terra, meu irmão querido e amado apesar de tudo. Com certeza, Jandira, que ele percebe, ele sente mesmo. Tá bom, Vaguinho, bom trabalho para você lá no centro. Então, olha só, é claro que ele sente, estão dizendo aqui. Né? E se a gente não tem boas lembranças da criatura que desencarnou, né, a gente sabe aqui porque a espiritualidade nos aconselha, a gente não deve ficar lembrando das coisas ruins que a pessoa foi. Vamos fazer prece. Né? Se foi uma criatura que não foi muito legal, que não foi amiga, que a gente não teve uma convivência boa, se não tem coisas boas para lembrar, também não fica lembrando as coisas ruins. Vamos fazer prece. Vamos pedir que ele agora seja iluminado. Vamos pedir que ele possa ser amparado. Vamos pedir tudo de bom que a gente puder mandar através de prece, através de nossos pensamentos, de vibrações, para qualquer criatura que a gente saiba que está em desespero, vai ser alívio. A gente vê muito isso lá nas obras de André Luiz. A gente vê muito no livro Céu e Inferno, lá na segunda parte do Céu e Inferno, quando Kardec faz aquelas evocações das várias situações em que se encontram os espíritos. Nós temos lá espíritos felizes, nós temos lá espíritos sofredores, suicidas, criminosos, os embrutecidos ainda, o que estão em expiação. Quem ainda não leu esse livro, é bom que pegue e dê uma lida, que Kardec fez questão de colocar ali várias situações que estão os espíritos em consequência da vida que levaram aqui. O céu e o inferno, Jandira. O nome do livro é O Céu e o Inferno. É um dos livros da codificação. E o que acontece ali? Todos eles, não tem um que não diga isso, todos eles pedem prece ou agradecem as preces que estão recebendo. É o único remédio, é o único alívio que pode ajudar esses nossos irmãos que estão nessa situação de sofrimento, de dor ainda, por conta da vida não muito boa que tiveram aqui. Né? E aqueles que estão felizes, ficam mais felizes ainda. Né? Descreve tudinho, tintim por tintim, sim, Jandira. A gente vê ali. E Kardec fez. É interessante o livro, um dia nós vamos estudá-lo aqui, se Deus quiser. É interessante porque ele colocou ali as várias situações. Várias situações. Boa noite, Hamilton, seja bem-vindo. Que se encontram os espíritos, por conta da vida
que levavam aqui quando vivo, né? É de outras religiões, ele coloca ali também espíritos de outras religiões, e é muito bom o livro, muito interessante. Vai nos esclarecer, vai nos ajudando, né? O Negão coloca para nós: muito mais do que podeis julgar, mesma frase para a influenciação dos espíritos sobre os encarnados. Verdade, porque a recíproca é verdadeira também, né? Eles nos influenciam também muito, e os nossos pensamentos também em relação a eles. Eles recebem do jeitinho que a gente pensa, né? Aí na 321, Kardec pergunta: o dia de comemoração dos mortos, que para nós aqui, né, dia 2 de novembro, tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Então, olha só, será que no dia dos mortos, aquela comemoração toda, você levar flores e ir para o cemitério e ficar lá nos túmulos, chorando, rezando, quando é túmulo de artistas, então aqui no Rio de Janeiro a gente vê muito isso, o pessoal vai para lá, fica o dia inteiro lá cantando, e toda aquela comemoração, né, que eles falam. Será que isso atende aos espíritos? Tem alguma coisa de bom para eles? Eles vão lá, eles vão receber, eles vão lá visitar os que vão lá orar sobre os túmulos? Aí a resposta dos espíritos, né? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Então, se você está pensando, seu ente querido, e você vai para lá, para o cemitério, né? Se você vai para lá, leva flores, enfeita lá o túmulo e fica lá lamentando, chorando, você vai levar o seu ente querido para lá. Ele vai estar lá. O teu pensamento está lá, você está lá, é pelo pensamento que a gente evoca, que a gente chama, ele vai estar lá. Então, é o que eles disseram em primeiro lugar. Então, todos vão estar onde nós estamos, onde nós pensamos nele. Agora aqui, por exemplo, eu estou falando isso tudo aqui, eu estou me lembrando muito do meu pai. Com certeza, o meu pai está vindo aqui, está aqui perto da gente. Quem quer que esteja aí pensando no ente querido que já foi, com certeza a vibração do pensamento está chegando até ele e ele retorna até nós. Então, primeiro momento aqui, ó, eles vão aonde nós estamos chamando. Aí vem a pergunta 321A. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Quer dizer, isso para eles irem lá e vão todos para lá, e eles vão para lá para comemorar esse dia? Resposta: reúne-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então eles vão em consideração ao nosso pensamento, mas eles não estão preocupados com a multidão que está lá, né? Não estão preocupados com as flores, não estão preocupados com as festas, com as homenagens, com as comemorações que estão sendo realizadas. Eles vão em consideração aos sentimentos que nós estejamos tendo para com eles. Se for sentimento bom, sentimento de amor, está muito bem claro aqui, ó. Só comparece em atenção aos seus amigos. Eles não estão preocupados com a multidão que está lá fazendo homenagem, não. Na 321 ele diz: sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Então, olha só, como é que eles chegam lá e como eles seriam vistos se eles pudessem se tornar visíveis? A resposta: sobre a que tinham em vida. Lógico, eles vão lá da mesma maneira que eles eram quando estavam aqui encarnados entre nós. Na 322 ele diz assim: os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém,
comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo se lembrar deles? Pergunta interessante, né? Será que aquele túmulo que está lá, que ninguém foi, que ninguém visitou, que ninguém levou uma flor, que ninguém foi lá chorar, ou fazer prece, ou limpar, ou homenagear, ou fazer qualquer coisa, está lá sozinho, abandonado. Será que o espírito, né, que foi enterrado, que os corpos estão ali, o corpo está enterrado ali, será que ele fica lá sentindo pesar, sentindo sofrimento, lamentando, poxa, meus entes queridos nem foram levar uma florzinha para mim lá na minha sepultura, poxa, meus entes queridos nem foram levar, nem mandaram pintar a minha sepultura, poxa, será que o espírito fica assim? Resposta, pergunta, aí eles vêm com uma pergunta, né? Que lhes importa a terra? Boa, né? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Então, meus amigos, olha só, você desencarnado com esse universo imenso para você conhecer, para você observar, para você analisar, para você ter experiências novas, você vai ficar preocupado com a sua tumba lá, a sua catacumba que está lá abandonada, que ninguém botou flor, que ninguém pintou, que ninguém fez nada? É lógico que não, né? É lógico que não. Lembrando sempre que a gente está falando aqui, Kardec está falando aqui, de maneira geral. Sempre existem as exceções à regra. É lógico que aquela criatura que valorizava muito isso e que era apegada a isso, como a gente vê, ainda existem pessoas que se preparam para a morte, mas só com esse lado material. Então, ou seja, compram sua catacumba, contratam pessoas já para ficar cuidando dela, contratam já para ter flor, já faz o pacote completo para ter essas coisas. Então é óbvio que esse espírito que está ligado a esse sentimento, a essas coisas, ele vai sentir, ele vai ficar lá. Mas isso não é o certo, né? Isso não é o certo. Por quê? Porque lá não é lugar dele. Ele tem que alçar voos altos. É como ele diz aqui, ó, ele tem todo o universo pela frente. Ele vai lá ficar preocupado com catacumba no cemitério? Não, lá é o lugar dos restos mortais, do corpo que ele utilizou. Então ele utilizou, o corpo está lá e pronto, que eles façam o que eles quiserem para lá. E ele vai à luta, vai em frente, buscar esse progresso imenso. Então o espírito que tem uma conscientização disso não vai ficar preocupado se você não levou uma florzinha lá no cemitério para ele. Eu, por exemplo, quando meu pai desencarnou, nós fizemos o velório, colocamos ele lá, né, aqui no Jardim da Saudade, ele foi enterrado. Se você me perguntar qual foi o número do túmulo dele, eu não sei, porque daquele dia depois nunca mais eu nem voltei lá. Eu não sei nem aonde, se eu tivesse que voltar, eu não saberia encontrá-lo. Porque eu tinha certeza absoluta que ele não valorizava essas coisas, ele não estava nem aí para isso. Não sei. Agora, já até pelo tempo que ele já desencarnou, já devem ter retirado os restos mortais. E aí, eu me lembro que eles ligaram, né, para a casa da minha mãe, o cemitério liga, perguntando. E aí nós falamos, não queremos saber de nada. Pode fazer o que vocês tiverem que fazer. Meu pai não está lá mais, graças a Deus. Ele não está nem preocupado com isso. Ele está trabalhando, está evoluindo na espiritualidade. Vai para a casa espírita, vai estudar, conforme a mensagem que a gente recebeu dele, né? Então ele não está. É nisso que a gente tem que pensar. Quando a espiritualidade aqui, quando a doutrina nos ensina isso, os nossos amigos vêm trazendo mensagem a respeito disso, né? Dessa educação para a morte, para se preparar para esse momento, é nesse sentido. É nesse sentido. É se desvincular dessas coisas, se desvincular desses valores materiais ainda que vão fazer você sofrer.
Porque você está preocupado com isso. Chega no dia do velório, tua família vai lá, te enterra, nunca mais aparece lá, você vai ficar sofrendo. Não é? Então se prepara agora. Começa a se preparar agora. Porque lá não é o nosso lugar, lá não é o nosso caminho, não é lá que a gente tem que estar. E se você ficar indo para lá, chamar o teu ente querido, você quer que ele vá lá sentir todo aquele sofrimento todo de novo. E não é isso que a gente quer. Né? Na questão 323, ele coloca assim: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Então, qual que é melhor? No dia, por exemplo, de finados, eu aqui na minha casa, eu faço uma prece para o meu pai, né? É o que você colocou lá em cima, né, Dudu? Verdade. Eu faço uma prece para o meu pai, que é o meu ente querido, meu pai, meus entes queridos que já se foram. E até por todos aqueles, né? Porque não é só pelos nossos que a gente deve rezar, até devemos rezar por todos. É mais importante eu fazer isso aqui na minha casa ou eu ir para lá, para o cemitério e ficar chorando em cima do túmulo? A resposta: a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Aí aqui a gente para a gente refletir. Existem pessoas que necessitam desse momento para se lembrar do seu ente querido. Eu conheço pessoas assim. Ficam o ano inteiro, não lembra nem um instante do pai, da mãe, do irmão, do parente, do amigo que desencarnou. Mas no dia da comemoração dos mortos, faz questão de comprar o ramo de flor e ir lá no cemitério levar as flores. Então o que ele está dizendo aqui, que essa visita ao túmulo, ela satisfaz mais aos encarnados. Aquele que vai lá, porque ele ainda precisa do concreto. É sempre aquele ponto que a gente bate, né? Eles ainda precisam do raciocinar no concreto, de ter algo concreto para sentir. Ele não consegue, ele não entende ainda que uma prece, né, feita com muito amor dentro mesmo da sua casa, vai ter muito mais valor do que se você for para lá levar um ramo de flor, ou acender vela, ou qualquer coisa que faz. Lá você só vai ajudar os vendedores de vela e os floristas, né, o Negrão? Só eles vão ficar felizes. E aí ele continua dizendo, porque é a exteriorização desse fato. E ele diz: eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então não importa se você está lá no cemitério, se você está na sua casa, se você está na beira do mar, se você está no trânsito, se você está no trabalho, onde você estiver. Se você lembra do seu ente querido e emite um pensamento, uma vibração boa, ele vai receber. E ele vai se sentir feliz. Não é necessário que você tenha dias, datas, horas, nem locais específicos para isso. Eu conheço uma senhorinha que ela é muito católica, mas muito católica mesmo. E os católicos, né, eles têm aquela, como ritual, toda segunda-feira, né, acender a vela para as almas. Então, ela toda segunda-feira ela vai lá na igreja tem o cruzeiro, tem um local lá especial para ele lá acender as velas lá para as almas dela, para as almas que ela são os entes queridos dela. E a gente conversa muito, então ela diz que vai toda segunda-feira para lá acender a velinha dela e acende as velas. Aí um dia eu perguntei para ela: dona fulano, por que a senhora não acende em casa mesmo? Não precisa a senhora ter, a senhora já está numa certa idade, vai lá tão longe, vai a pé, vai caminhando, né? Por que a senhora não acende em casa mesmo? Aí ela diz que não pode acender a vela para a alma dentro de casa. Então ela não pode acender a vela para um filho, para uma mãe, para um pai dentro da casa dela. Porque senão ele vai ficar ali. E aí, qual o problema?
Não é seu marido, não é seu filho, não é seu irmão. Não, mas não pode. Para isso tem um lugar separado lá. Então é o que os espíritos estão esclarecendo aqui. Isso não existe isso, né? Onde você estiver, se você pensar no seu ente querido, é a vibração que você está enviando para ele. Tudo bem, as pessoas precisam ainda desses pontos de referência, né? De acender uma vela. A gente não está aqui condenando isso. A gente está aqui fazendo um comentário em relação ao que seja a verdade. É o que ele fala aqui no final. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. É isso que importa. Tá bom, Bartolomeu, vai com Deus, tem um bom final de semana também, meu amigo. Na 324, os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Isso aqui é outra coisa importante, outra pergunta importante também, né, que eles dizem aqui. A gente vê aí, né, quando morrem essas pessoas, principalmente as pessoas importantes, autoridades, aí colocam estátuas, há todo aquele aparato, né, protocolo, e bota, e carrega o corpo para aqui, leva o corpo para lá, e fica aquele velório de dias e dias e dias, né? Será que isso satisfaz aos donos, né, da homenagem, aos espíritos? Ele diz, muitos as assistem quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhe atributam do que às lembranças. Então, na maioria dos casos, aquilo ali para eles não importa nada, não tem valor nenhum, porque não vai ajudá-los em nada. É só para isso aí, Hamilton. É o que a gente está dizendo, né? É satisfação de quem fica. É a satisfação do encarnado, do familiar que ficou. Porque o espírito mesmo sabe que já. O espírito, se ele é evoluído, ele não dá nem valor, porque ele sabe que aquilo não serve mais nada para ele, né? Não tem valor nenhum. Tanto faz você botar uma placa de bronze, botar um túmulo todo decorado, enfeitado, e banda de música, não sei mais o que, para ele. Né? Como a gente vê às vezes eu vejo as pessoas se apertando lá e para comprar um caixão bonito. O espírito não está nem aí se você está com um caixão de ouro ou um caixão de madeira, caixa de bacalhau, como se dizia antigamente, né? Se você está ali com caixa, nada, para ele não tem valor, principalmente se ele é já um espírito mais espiritualizado, né? Está mais ligado às coisas espirituais. Agora, se ele ainda está ligado a esses valores materiais, ele não vai dar valor também. Por quê? Porque ele vai perceber que não faz bem nenhum para ele essas homenagens, esse tipo de homenagem. É o que ele está dizendo aqui, ó. Eles ficam menos sensíveis e muito mais sensíveis a uma prece que você faça. O que eles sentem ali, ficam buscando, né? Eles podem até ir lá nas homenagens, mas eles ficam buscando ali um ponto de referência onde tenha alguém com algum pensamento bom em relação a ele. Porque é isso que o Dudu colocou aí, quando deixa dívida, né? Principalmente essas pessoas muito conhecidas assim, que tem muita gente que não gosta e que fica com pensamento ruim. Lá no livro Voltei, do irmão Jacó, ele vem falando sobre isso, sobre o desencarne dele e o comportamento das pessoas no velório. Então ele fica admirado, porque aquele mundão de gente lá, foi para lá e não tinha ninguém com pensamento vibrando para o espírito que desencarna. E é o que a gente vê muito nos velórios. As pessoas estão ali nos velórios conversando sobre... primeiro que eu costumo dizer que é o momento em que a família se encontra. Né? Então você tem primos, tios que você não vê o ano inteiro, que você não vê há tanto tempo. Quando morre alguém da família, aí vem todo mundo. Aí você vai ver que a tua prima já casou, já tem 3 filhos, já tem não sei mais o quê, um monte de gente que você nem conhecia. Aí começam as recordações, né?
Outra coisa, ou então fica contando piadas. Isso aí, negrão, também, para passar o tempo, né? Ou então fofocando. Ou então falando mal do próprio defunto. Mas ninguém fica ali prestando uma homenagem sincera no sentido de vibração para aquela criatura que desencarna. Né? Muitas das vezes você vê nas capelas, né, dos cemitérios, às vezes o caixão está lá dentro da capela, as pessoas estão todas do lado de fora, o defunto está lá sozinho, ninguém está lá perto dele. Quando muito, tem lá a viúva, né, que fica lá, às vezes, chorando, se debulhando em lágrimas em cima do ente querido que foi, mas só lembrando. É interessante, né? Porque eu observo isso tudo. Até por uma questão que a gente estuda isso, que a gente tem esse conhecimento, então quando a gente tem que ir numa situação dessa, eu fico observando, né? Não é com o sentido de fuxicar, de fofocar, mas é para ver que isso que os espíritos falam para nós aqui é uma verdade, né? Você vê às vezes a pessoa ali chorando em cima da criatura e lamentando, mas lamentando a parte material que ela vai ficar sem. Como que eu vou viver sem você, né? Quem é que... Eu não sou carpideira, não. Quem é... Eu nem gosto de ir a velório, não gosto de ir. Só vou mesmo quando não tem como não ir, né? Tem muitos que a gente não pode deixar de ir. Mas se puder não ir, eu não vou mesmo. Faço minhas preces aqui dentro da minha casa, faço as vibrações por ente querido, por quem desencarnou, mas ir lá para o cemitério e chorar, então é que piorou, aí que eu não vou mesmo. Então, a gente vê isso, as pessoas estão ali lamentando, meu pai querido, você que fazia isso para mim, quem é que vai fazer agora, né? Meu pai querido, quem é que vai na padaria comprar pão para mim todo dia agora? Meu pai, quem é que vai fazer isso para mim? A mulher, marido, e vice-versa. Não é assim? A gente vê aquela choradeira reclamando, ninguém pensa, né, na falta, no sentido da criatura ali do lado, né, do amigo que você não vai ter ali do lado mais toda a vida. O livro do irmão Jacó, Voltei, ele narra isso e é uma experiência que ele passou e que ele ficou muito triste, né, porque ele não tinha ninguém. Olha que enterro de espírita, porque o irmão Jacó era o nosso irmão Frederico Friedman, que era presidente da Federação Espírita Brasileira. Então a maioria das pessoas que estavam lá no seu velório eram espíritas. Isso é que é mais triste ainda, gente. A gente vê as pessoas que têm conhecimento, que sabem disso, né, e vão para lá e ficam nessa postura, nessa posição, assim, entram, né, na pilha dos outros. Enfim, né, que fazer? Dudu está colocando, estudando esse livro. Qual livro, Dudu? O Céu e o Inferno? Eu voltei. Sim. É muito interessante, é muito bom mesmo ali. Você vê que o Frederico, ele com 40 e tantos anos de doutrina espírita, o sufoco que ele passou quando desencarnou, né? Por conta de pequenas coisas que ele deixou de lado. É muito interessante, é muito bom a gente ler esse livro, que quando eu li, meu Deus do céu, fiquei, meu pai do céu, imagina, né? Como a gente tem que fazer coisas ainda. Bom, então ele diz, muito as assistem quando podem, mas são menos sensíveis. Na 325 ele diz assim, de onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Aquelas pessoas que dizem assim, quando eu morrer eu quero ir para minha terra. Outros dizem assim, quando eu morrer eu quero ir para o cemitério tal. Quando eu morrer eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, né? Aí ele diz, voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Então, olha lá. De onde pode vir para certas pessoas esse desejo de serem enterradas em determinado lugar do que no outro? A minha avó, eu me lembro que eu era pequena e ela vivia falando isso. Ela era lá de Minas, a gente aqui no Rio de Janeiro.
Aí ela dizia que quando morresse ela queria ser enterrada lá em Minas. E naquela época, isso são uns 20, deve ter uns 15, 20 anos que ela desencarnou, 20 anos atrás, para você levar um corpo para enterrar numa outra cidade, num outro estado, a despesa é imensa. Acho que até hoje em dia ainda é, né? Ah, minha mãe começou a falar para ela: a senhora trata de mudar de ideia, porque ninguém tem dinheiro para carregar defunto depois lá para Ubá, não, que era a cidade dela, é Ubá, lá em Minas. Ninguém vai para lá, não, você vai ser enterrado aqui mesmo. E fomos trabalhando isso na cabeça dela, porque ela queria ser enterrada na terra dela, em Minas. Então é sobre isso que ele está perguntando aqui. E aí a resposta, ó: a afeição do espírito por certos lugares, aí ele põe 2 pontos e coloca assim: inferioridade moral. Então olha só, se você está aí pensando, quando morrer, quer ser enterrado aqui, quer ser enterrado ali, quer ser colocado em tal lugar, quer levar para a tua cidade, para onde você veio, inferioridade moral. O que representa um pedaço de terra mais do que o outro para o espírito elevado. O espírito já elevado, evoluído, não está preocupado nem com o que vão fazer com o seu corpo quando você desencarnar, né? Se quiser botar no cemitério, põe. Se quiser botar lá, levar para não sei, para estudarem, leva. Se quiser, não está nem preocupado, né? Aí ele continua: não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados? Quer dizer, você pode ter enterrado, porque tem gente que quer ser enterrado também ali do lado do marido, do lado da esposa, do lado do ente querido que já desencarnou. Isso não importa, porque você pode ser enterrado aqui, o seu ente querido ser enterrado lá nos Estados Unidos, as almas vão se encontrar, as almas que se amam. É a conscientização desde já de que nós somos espíritos. E que livres desse corpo, a nossa vida é diferente. Nós estamos limitados por esse corpo. E quando desencarnarmos, né, é o que importa assim. Justamente, eu tenho que pensar assim: o que eu posso fazer como espírito livre desse corpo? Que agora eu não posso. Muita coisa eu não posso, porque o corpo me prende, me limita, né? Então eu estou aqui nesse corpo para me educar. Mas o que eu posso fazer quando eu sair desse corpo? São os valores morais que eu preciso conquistar agora, né? Então é pensar assim: quando eu desencarnar, quando chegar o momento de eu morrer, de eu deixar esse meu corpo, eu quero ir com a minha consciência tranquila. Eu quero chegar do outro lado e ter pelo menos paz. Quero chegar lá e não ter que abaixar a cabeça e ficar com vergonha dos meus atos e das minhas atitudes aqui, da oportunidade de estar encarnado. Então, e é isso que a gente tem que se preocupar aqui, né? As coisas do espírito. O que vai ser bom para o meu espírito? Estou preocupado se vai ser no cemitério A, B, C ou D. Aqui no Rio de Janeiro todo mundo quer ir para o Jardim da Saudade, né? Que é um cemitério bonito, cemitério chique, você olha assim, é bonito, é um jardim, né? Não tem túmulos, é tudo para baixo da terra. Então todo mundo quer ir para lá, porque ele é lindo, bonito, maravilhoso. Eu estou pouco me lixando, onde me colocarem está ótimo, não quero nem saber aonde vão me colocar. E aí na 325 ele diz assim: a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Olha só, a reunião dos despojos mortais, aquelas criaturas que têm os túmulos, né? A família compra o túmulo e aí todo mundo vai sendo enterrado ali. Isso deve ser considerado como futilidade? A resposta: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados, né? Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Então, olha só, se a família tem condições de possuir
lá o seu túmulo e todos serem enterrados lá, duas coisas interessantes. Primeiro que facilita para a família o momento, né, dos desencarnes desta família. Você já tem, você não vai ter a preocupação na hora. É tudo vamos dizer, a preocupação com o lado material para ter menos problema no momento do desencarne. Facilita muito nesse sentido. É o que ele diz aí. Agora, isso só tem valor para os homens, para os encarnados. Os espíritos não estão preocupados com isso. Se vão ser enterrados juntos, se vão ser enterrados separados daqui para lá, porque nós vamos nos unir. Não importa. Quando desencarnarmos, nós aqui, por exemplo, que já nos conhecemos, a gente vai se encontrar por esse espaço imenso que tem por aí, né? Vamos lá, cada um ver o que o outro está fazendo. Vamos nos encontrar. Nós estudávamos lá na salinha. O que a gente está fazendo agora, né? Com tudo aquilo que a gente ficava estudando lá de manhã na sala do Zec, de tarde na vitrine espírita, à noite na Luz nas Sendas e nas outras salas que existem aí. O que a gente está fazendo com isso agora? E aí, vem lá, como é que tá? Encontra um com o outro, né? E claro, é isso que importa para o espírito. É o que vem da espiritualidade, que não precisa de nada dos bens materiais, né? Liliane, boa noite, querida, seja bem-vinda. Aí ele pergunta: a alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam os seus despojos mortais? Então ele vai, aquela mesma outra pergunta lá na 324. Será que eles ficam lá, as homenagens que são feitas, né? As trocentas coroas de flores que são colocadas, as placas de bronze, de placa de ouro, as estátuas de não sei mais o que, as bandeiras dos times, as músicas que são cantadas, aquela coisa toda que a gente vê aí nos velórios atualmente. Será que isso tem valor para os espíritos? Aí ele diz: quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que, no primeiro momento da morte, gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo, né? O Dudu que é a bandeira do fogão. Olha só, o que ele está colocando aqui? Se você já se desvencilhou desses valores, o que fizerem com os seus restos mortais após a sua morte não vai te abalar em nada. Então é bom que você se desvencilhe, porque vai que você morra e ninguém nem presta atenção que você morreu. Ninguém vai te prestar homenagem nenhuma. Ninguém vai botar a bandeira do Botafogo lá no teu caixão, Dudu. Olha você sofrendo aí por causa disso. Não é? Então é bom a gente se desapegar dessas coisas, né? Desapegar desses valores ainda, para a gente não sofrer. Para a gente não sofrer. Então você pensa assim: se colocar a bandeira lá no meu caixão, bandeira do Botafogo lá no meu caixão, tudo bem, vou ficar muito feliz. Mas também, se não colocar, tudo bem, não precisa colocar. Não vou sofrer por causa disso. É assim que a gente tem que pensar, né? Então ele diz, fala aqui: gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam ou se desgostam com o abandono, e aí vão sofrer, né? Antes da gente passar para 327, a gente tem muita orientação em vários livros, em várias mensagens mesmo, dentro da casa espírita, né? Mesmo dentro do nosso ambiente, as mensagens que os espíritos vêm trazendo, dos entes queridos que já se foram. Já vi, Dudu, já vou fechar aqui. O que acontece? Eles sempre dizem o seguinte: o dinheiro que você vai gastar com todas essas honrarias,
com as trocentas coroas de flores, com os caixões dourados, com as velas, com os castiçais, com isso, com aquilo outro. Pegue todo esse dinheiro, faça um enterro simples e pegue o dinheiro que sobrar, compre latas de leite em pó em nome daquela criatura que desencarnou e doe para um orfanato. Ou compre qualquer coisa e doe para asilos, né? Leve para os asilos fraldas geriátricas, sabonete, talquinho para os velhinhos. Vá para hospitais fazer preces em nome da criatura que desencarnou. O que a pessoa que desencarnou precisa são de atos bons, com vibrações boas para fortalecê-lo. Uma coroa de flor que você vai pagar aí 300, 400 reais, não vai trazer nada de bom para o seu ente querido. Então compre uma rosa, pague lá 5 reais numa rosa, e os outros 495 você compre de objetos, de coisas que serão úteis a quem está precisando, a quem passa por dificuldade. Em nome do seu ente querido, isso vai ser muito mais valioso para ele do que qualquer coroa, do que qualquer catacumba alta, do que qualquer estátua de ouro, estátua de bronze. Prece e atos em nome dele, né? Então você vai, quem é palestrante, por exemplo, vai fazer uma palestra. Hoje eu vou fazer uma palestra na casa tal. Esse meu trabalho de hoje eu vou oferecer ao meu pai, vai ser para o meu pai. Se você vai fazer uma visita a um orfanato, não precisa nem levar nada, tá? Mas vai lá, vou lá passar uma tarde com as crianças, brincar, em homenagem ao meu pai. São essas coisas que vão agradar aos nossos entes queridos. Eu falo meu pai porque eu faço muito o nome do meu pai, mas é do seu ente querido, né? Mãe, tio, irmão, amigo, faz tudo isso, né? Então, a gente está encerrando aqui o nosso... Não deu tempo de terminar esse capítulo, mas semana que vem a gente ainda vai falar sobre isso, mas nosso tempo já está ali esgotado, então a gente tem que fechar aqui o nosso estudo, né? E aí na semana que vem ainda temos mais 3, 4 perguntinhas. E a gente vai entrar então já na outro capítulo do livro, que é o retorno à vida corporal. Então a gente estudou até agora a volta para a vida espiritual. A partir, talvez, com certeza, da semana que vem, a gente já vai entrar no processo de reencarnação. Quer dizer, a volta ao mundo corporal, que é muito esclarecedor também, né? Agora a gente vai dar uma lidinha aqui rápido, viu, Dudu, nos comentários que a gente fez aqui. A Mariane colocou: eu pergunto para refletir. Estamos há tanto tempo acostumados com esta carcaça, será que eu terei apego a ele? Bom, da tua primeira pergunta eu vou dizer, é você que tem que analisar. É você que tem que olhar para você e ver como é que você gosta do seu corpo. Se está gostando do seu corpo porque ele está sendo útil para você no momento, mas quando você desencarnar você vai se desvencilhar dele, é assim que você tem que pensar. Aí ela continua: pois parece fácil falar, morreu e pronto, você agora é espírito, mas acho que esta situação implica em muitas outras coisas. Para nós homens, uma vida na Terra parece ser eterna. É só para refletir, pois nos livros espíritas bate na mesma tecla na questão do desencarne. Então, muitos desencarnados encontram-se em situação de apego ao corpo. Parece não ser uma situação simples, necessário terá. Não é uma situação simples, Mariana, mas é o que a gente precisa fazer. Então os espíritos vivem, nossos guias, nossos mentores, vivem nos aconselhando a isso. Você pega os livros da codificação, Revista Espírita, o livro Céu e Inferno, o que você vai encontrar sempre lá? A orientação: desapego. Desapego. Tem um livro do professor Herculano Pires chamado Educação para a Morte. Quem puder ler esse livro é muito bom, porque vai fazer com que você vá se desapegando dessas coisas, porque essa não é a nossa vida. A nossa verdadeira vida é a vida de espírito. Então eu tenho que me desapegar disso. Ainda estou apegada? Sim. A gente ainda está mais para a matéria? Tá. Mas a gente precisa se livrar
desse desapego, para não sofrer. Então eu gosto do meu corpo, gosto, cuido dele, cuido, mas eu tenho que cuidar sabendo de que, a partir do momento que eu desencarnar, eu não vou precisar mais dele e que ele siga aí o caminho dele. Simples não é, né, Negrão? Negrão colocou aí muito bem. Simples não é. Lembremos do que Jesus falou para nós. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. E o que é essa espada, esse fogo que ele disse que vinha trazer? É justamente isso, esse esclarecimento e a luta que a gente tem que travar para modificar os nossos valores. Porque a gente vinha sendo caminhado por um caminho completamente equivocado ao nosso verdadeiro caminho. Então a gente tem que se livrar desses vícios, dessas coisas que nós fomos nos apegando e que agora a doutrina está nos esclarecendo. A gente está aqui batalhando. Não é simples, claro, né? Não é, vou sair daqui agora, hoje, já não tenho mais apego nenhum aos meus valores materiais. Não é assim. Mas a gente precisa trabalhar, né? Se autoanalisar. A Joana de Ângeles fala muito isso. Se autoanalise todos os dias para ver como é que está o seu comportamento em relação àquilo que você precisa modificar. Porque senão não adianta nada a gente ter esse conhecimento. Decorar em livro dos espíritos, decorar em livro dos médios, estudar, se a gente não trabalhar, não fizer essa força que Jesus já disse para nós que seria grande. Seria uma luta que a gente ia ter e que a gente tem com os nossos umas tendências, né, com os nossos vícios, que a gente tem que combater. A doutrina está aqui nos ensinando o que a gente precisa fazer. Agora é trabalho individual de cada um, né? Cada um vai seguindo aí, aprendendo, tem que modificar. Se a gente entrar nessa, é muito difícil, não sei, é muito complicado. Isso a gente sabe. Complicado e difícil é. Agora, tem que lutar, né? Tem que trabalhar. Não tenha vergonha, né? Ela diz que eu falando assim pareço até ter uma vida muito intensa material. Não tem, a gente não tem que ter vergonha. Todos nós estamos aqui, Mariana, no mesmo barco, no mesmo nível. Ninguém aqui é espírito perfeito, ninguém aqui é espírito iluminado, porque espírito perfeito e iluminado não está mais encarnado. Então, minha filha, quem está encarnado é porque ainda tem coisas para consertar, não é? Agora, não desistamos. Não desistamos, não é porque a gente ainda está aqui encarnado e sabe que tem coisas para vencer, que a gente vai entrar nesse processo, é tão difícil, não, sabe, aquele raio de raio, vida, azar, não sei o que, não. Eu tenho vícios? Tenho, mas eu tenho condições de vencê-los. É só eu me esforçar todo dia para isso, tá bom? Bom, vamos fazer o nosso encerramento, fazer a nossa prece de agradecimento. Eu mesma vou fazer hoje, porque a gente já passou ali um tantinho do nosso horário. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, né? E pedir forças para que a gente possa, a cada dia, não vamos mudar tudo de uma vez, mas que a gente possa a cada dia mudar uma coisinha, né? Um esforço, que Jesus possa fortalecer em todos nós essa vontade, a gente deixar Ele nos fortalecer nessa vontade, que é uma das nossas maiores potências depois do pensamento. A nossa maior potência é o pensamento, e a segunda é a vontade. Leon Denis fala muito isso para nós. E a vontade que a gente tem de ser melhor é que vai fazer com que a gente seja melhor. Por isso, Senhor Jesus, nós aqui estamos te pedindo humildemente, fortaleça em todos nós essa vontade de a cada dia irmos batalhando, nos esforçando, lutando para vencermos essas más tendências, esses vícios, esses resquícios ainda, Senhor, que podem nos prejudicar, que podem nos fazer sofrer. Ampara, Senhor, com a tua luz a todos os companheiros que aqui estão. Que ela possa nesse momento envolver cada lar, deixando aí muita paz, muita harmonia, aos companheiros que aqui estiveram e já precisaram sair, aqueles que não puderam vir, que todos, Senhor, possam ser envolvidos pelo teu amor e fortalecidos sempre, a cada dia, nessa vontade de vivenciar os teus ensinamentos,
para sermos um dia aquilo que Deus preparou para nós e que objetivou para cada um de nós, que é a perfeição. Sermos igual a Ti, Senhor, estarmos todos juntos, desvencilhando todos esses mistérios que esse universo imenso tem para nos oferecer. E aí, vivenciarmos a felicidade que tanto sonhamos. Assim, em Teu nome, Senhor, te agradecendo sempre, em nome desses benfeitores que se fazem presente ao nosso lado todas as tardes aqui, que possamos, em nome de Deus, dar por encerrado os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.